Episódio de hoje, a revisão. Crianças, nosso texto está completo. Que tal agora a gente revisar? Mas ele já tá perfeito. A gente fez agorinha. Então vou ler ele para ver se podemos mudar algo. Você sabia? O leão é um animal forte. O leão tem uma juba grande. O leão come carne. O leão corre rápido. O leão ruge alto. O leão vive na savana. Agora que a professora leu, vimos que não está tão bom assim. Repetimos demais a palavra leão. Só agora que a tia leu que percebemos. Então, como podemos resolver essas palavras repetidas? Podemos colocar outras para representar o leão sem repetir a palavra? Sim, tia, podemos colocar ele no lugar de leão. Agora vamos ler a versão revisada. Você sabia? O leão é um animal forte. Ele tem uma juba grande, gosta de comer carne, corre rápido, seu rugido é alto, vive na savana. E chegamos ao final de mais uma atividade de alfabetização. No episódio de hoje, as crianças já haviam produzido um texto do gênero Você Sabia, com curiosidades sobre o leão. Porém, antes de finalizá-lo, era preciso revisá-lo. Durante a leitura coletiva, os próprios alunos foram percebendo o que poderia ser melhorado. Nosso objetivo não foi corrigir o texto para as crianças, mas levá-las a refletir sobre a escrita, observar as repetições, pensar nas palavras utilizadas e compreender melhor o funcionamento do sistema de escrita. Assim, a revisão se torna um momento de aprendizagem, em que cada criança participa ativamente da construção do texto e amplia seus conhecimentos sobre leitura e escrita. Agora explica melhor para a gente, Andrei. Olá, caro gentil cursista do percurso formativo do primeiro e segundo ano do Alfa Letrando. Eu, professor Andrei, articulador local, irei hoje conduzir a nossa reflexão do encontro de número 11 acerca da revisão de texto, um caminho para aprender a escrever. Então, hoje nós vamos pensar juntos sobre a revisão textual. Então, pessoal, nós vamos conversar acerca da importância da revisão dos textos coletivos na alfabetização. E o primeiro ponto que nós temos que destacar é que a revisão de textos, ela deve ser encarada, percebida como parte integrante, intrínseca do processo de domínio da escrita, desse processo. Então, nós não podemos ver a revisão como sendo uma etapa que ela é pormenorizada, ou ela pode ser preterida, mas ela é um processo que precisa ter intencionalidade e que precisa ser concomitante ao processo de domínio, de aprimoramento, do sistema de escrita alfabética e da própria percepção e domínio da escrita pela criança. Assim, revisar é refletir sobre o texto para torná-lo mais claro, adequado, palatável. Revisar é parte integrante do próprio domínio da escrita. Assim, existem etapas que se precisam ser seguidas. Nós precisamos do texto planificado, aquele texto que pode ser escrito de forma individual, coletiva, escrita pela criança, escrita pela professora. Esse texto vai para a lousa, vai para o papel. Há uma planificação que gera textualidade, que é quando o texto começa a ganhar a codificação, os signos começam a brotar, a emergir no sistema de escrita alfabética. E dentro desse processo, na construção dos pequenos textos, que nós sabemos que lá no primeiro ano, espera-se, segundo o currículo movimento, que as crianças façam textos simples, de até 6 linhas, e no segundo ano se consolide o processo de escrita alfabética, esse processo deve estar permeado de revisão. Mas como assim revisão? Reflexão sobre o texto. Compreender se o texto está cumprindo a sua finalidade. Todo texto possui um princípio comunicativo. O texto está claro? Está objetivo? Há possibilidade de aprimoramento sobre esse texto? Ele está cumprindo a sua função? É preciso que o estudante consiga compreender se o sistema de escrita alfabética foi plenamente utilizado. As palavras estão escritas corretamente? Elas estão cumprindo a sua função dentro da estrutura que foi projetada, que foi planejada, que foi pensada? A escrita ali feita, ela representa o que de fato o interlocutor quer estabelecer? Esse princípio comunicativo? Ela está cumprindo a sua função? Portanto, é preciso separar um tempo para planejar a revisão desse texto. Obviamente,
Esse texto, quando nós terminamos de produzi-lo, talvez a proximidade com o texto dificulte a própria revisão textual. Assim, o adequado é que se haja um distanciar. Quando nós pensamos em sequências didáticas, quando nós pensamos lá nas leituras de aprofundamento, não somente nas leituras de deleite, nós precisamos dar um tempo para que o texto possa ser sedimentado, acomodado, para que depois seja reservado um tempo no nosso planejamento diário, né, para que as crianças retomem a construção do texto que foi feito e assim elas consigam perceber as minúcias que outrora, pelo próprio contato e pela imersão no texto, passaram despercebidas. Assim, esse tempo precisa ser pensado, com intencionalidade, para acontecer. Não de imediato, mas com um tempo reservado para que as ideias possam ser organizadas, sistematizadas, porque as crianças elas vão sistematizando, elas vão percebendo, né, todos os sistemas, tudo que compõe o sistema de escrita alfabética. Pontuação, acentuação, a concordância entre os termos, a ortografia, né? Todos esses elementos vão aparecendo. E aí, então, surge, né, o anseio que deve ser promovido pelo professor ou professora da construção coletiva dessa revisão. Todos devem participar desse momento. Os estudantes são protagonistas do processo de revisão. Eles devem ouvir as palavras, sentir as palavras nas suas devidas colocações. E haver uma concordância, haver um diálogo, uma validação ou refutação de hipóteses para a revisão textual. Que termos, que vocábulos podem ser usados, em quais lugares, por que palavras podem ser empregadas de um jeito e não de outro, por que certas sinalizações textuais podem ser usadas ou não usadas. Então isso precisa acontecer de forma natural, pensada, organizada, estruturada, para que as crianças percebam que existe uma estruturação lógica, cadenciada para o texto. A revisão textual, principalmente em textos coletivos, é a oportunidade que o sistema de escrita alfabética seja refletido de forma crítica e permita a apropriação pelo educando do que é a escrita, para além da codificação e decodificação de signos. Bom, vamos para a nossa tematização da prática. Agora vocês vão acompanhar um vídeo em uma sala ideal, tá? Vamos pensar que é a sua sala e a minha sala de aula. Nós temos uma professora em uma situação hipotética, real, de leitura, de escrita, né? E ela vai propor, então, a revisão textual. Observe, né, o que acontece, como ocorre a mediação e a condução da professora e a interação e integração dos estudantes no seu protagonismo para o processo de escrita e de revisão textual. Eu vou ler pedaço por pedaço da carta para vocês acharem o que tá legal ou não, se tem que mudar ou não, tá bom? Vou começar. Alunos da Maria Angélica, recebemos a sua carta com muito carinho e queremos conhecer vocês. Até aqui, tudo bem? Tá. Agora eu vou ler esse daqui, ó. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da creche. Espera um pouquinho. Nós estudamos na creche. Por que a gente estuda na creche central da USP e somos alunos? Olha, então como que tem que ficar aqui, olha, esse pedaço? Tá assim, ó, a gente estuda na creche central da USP, somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Como que tem que ficar? No começo, a gente pôs a gente, não é? Então, só que se a gente põe no começo a gente, até o fim a gente tem que pôr a gente, por causa que, senão, se a gente falar a gente e nós, vai ficar muito feio. Porque o resto tá tudo nós. Como pudemos observar, revisar textos não é privilégio de quem sabe ler e escrever. Essa atividade foi possível porque qualquer aluno é capaz de desempenhar o papel de revisor desde que lhe sejam dadas as condições para isso. A grande intenção nessa situação é mostrar como as crianças que ainda não sabem ler e escrever convencionalmente podem participar de uma situação comunicativa, né? Embora elas ainda não escrevam convencionalmente, elas podem articular o discurso para contribuir com o texto.
Nós já estudamos um projeto Descobrindo o Brasil. Nele nós estudamos os índios, estudamos os negros e agora nós estamos fazendo o livro da nossa vida. É um monte de estudamos. Mas como que você acha que pode ficar esse pedaço? Nós estudamos o projeto Descobrindo o Brasil. Nele estudamos os índios e os negros. Os índios e os negros? Nele nós estudamos os índios e os negros. E agora nós estamos fazendo o livro da nossa vida. Tá tudo bem aqui? Tá. Agora eu vou começar a passar limpo essa carta que vocês ajudaram a corrigir pra gente colocar no envelope e no correio, tá bom? São Paulo Notícia. 17 de agosto de 2020. 17 de agosto. Recebemos a sua carta. Muito carinho, brincamos na... Espera um pouquinho. Primeiro no seu computador, né? Esconde. Peraí. Esconde. Cadê agora? Aqui. É possível escrever uma carta com crianças de 6 anos porque elas estão muito em contato com esse tipo de texto, né? Elas sempre estão escrevendo, ou estou lendo junto com elas, ou elas estão escrevendo. E também é possível a revisão por conta disso, por conta desse contato que elas têm constantemente. Eu acho que essa atividade também teve um resultado bom, porque assim, nas etapas do projeto, eu pensei em várias situações em que as crianças pudessem ter contato com esse tipo de texto, que é a carta. Então, eu repertoriei as crianças com isso, para que elas pudessem sabendo como é que escreve a carta, como que redige. E também, ao longo do ano, as crianças estão muito em contato com a leitura, o que facilita, por exemplo, esses momentos de revisão, delas estarem observando esses aspectos no texto. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo e tenham conseguido perceber o entusiasmo, né, dos estudantes no processo de revisão textual. É claro que a gente não vai imaginar que as crianças vão ficar estáticas, imóveis durante um processo de revisão, tampouco de escrita, né? Mas é interessante nós observarmos como, né, assim como o nosso Rico Movimento preconiza, né, mesmo as crianças que ainda não escrevem devem ser convidadas a escrever, porque nós partimos do princípio de que se ler lendo, escreve-se escrevendo. Aprender fazendo, né? Esse é o sistema, é o princípio básico. Tá? E essas crianças, vocês perceberam como elas foi dado por meio da professora mecanismos para que elas pudessem refletir sobre a estruturação do texto já produzido coletivamente? E aí é interessante como alguns detalhes vão saltando, né? Como, por exemplo, a percepção do paralelismo. Em dado momento, a criança diz, né? Nós não podemos usar tal vocábulo, tal termo aqui, porque nós vamos ter que repetir ele várias vezes. Paralelismo. Por quê? Porque isso foi trabalhado previamente com a criança, né? Então ela percebe que existe uma estruturação. É perceptível em outros momentos, por meio da mediação da professora, né, uma estruturação clara sobre o que é, né, termos formais e termos coloquiais. Claro que nós não vamos levar para a criança, nesse primeiro momento, essas expressões. Isso é formal, isso é informal, isso é coloquial. Não, mas isso é desejável no texto, isso facilita a compreensão para a nossa mensagem, isso cumpre o princípio. Então, as crianças elas vão percebendo, né, o cadenciar do texto para a sua função, para que seja compreensível, para que fique mais palatável. Né? É isso que as crianças vão fazendo. E elas vão demonstrando, né, a sua facilidade com o texto, porque é a sua língua materna. Então, cumpre essa função. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com a estruturação lógico-sistematizada do sistema de escrita alfabético, né? Mas as crianças elas estão preocupadas com o princípio comunicativo. E elas vão encontrando meios para sistematizar isso. E cabe a nós, professores, darmos esse subsídio, né, em por que termos podem ser empregados ou não, né, em certas ocasiões. E usando esses elementos como gancho para essa reflexão. Bem, nós tivemos um primeiro vídeo em que nós temos uma situação de revisão textual e agora temos um segundo vídeo de possibilidade de revisão textual onde a professora vai lançar mão de um outro recurso. No primeiro, nós vemos a professora fazer isso de forma coletivamente em uma roda, né, em que ela se assenta para conversar e ela destaca algo importante. Como
o acesso, a imersão em um ambiente alfabetizador, um ambiente lúdico, de leitura, facilita esse processo de revisão. Portanto, ler é indiscutivelmente indissociável do processo de escrita. Nós não negamos isso. Portanto, nós precisamos favorecer essa leitura para que as crianças possam escrever melhor. Agora vamos ver um segundo vídeo em que a professora lança mão de um outro recurso extremamente interessante. Quando a gente vai rever uma história, a gente pode rever um monte de coisas. Um monte de coisas. Só que hoje eu escolhi uma coisa só para a gente rever. E coloquei uns bilhetinhos nos textos. Mas nesse bilhetinho eu estou mostrando só uma coisa, só um problema no texto de vocês. Vocês precisam explicar melhor o trecho da história que diz que o caçador não teve coragem de matar. Ele estava perguntando para o meu espelho. Espelho meu, diga que é mais bela do que eu, Branca de Neve. Então o caçador foi passear. Aí eu terminei. Eu sei que vocês não terminaram. Mas aqui, ó, eu vou contar a verdadeira história. Um dia a Branca de Neve estava passando pelo parque para pegar algumas coisas para sua mãe. Certo. Ela não era madrasta da Branca de Neve? Por que apareceu a mãe agora? Não! Você sabe o que é madrasta? Foi a Branca de Neve que foi pegar com a mãe dela. A mãe de quem? Da Branca de Neve. Mas ela não é madrasta da Branca de Neve? Quando a pessoa não tem mãe... Ah, sim, agora entendi. Se ela tem madrasta, ela não tem mãe. Bom, espero que vocês tenham observado que aqui não houve uma grande tecnologia empregada. Houve um post-it e observações da professora como mediadora da revisão textual. Aqui agora está claramente dividido em duplas ou reagrupamentos por zonas proximais, né, os estudantes com post-its escritos pela professora para que eles pudessem fazer essa revisão textual de proximidade daquilo que a professora identificou como sendo fragilidade no texto. E nós podemos fazer isso? Claro. Nós podemos lá no segundo ano fazer isso com maior nível de complexidade e profundidade, porque existe já um domínio maior sobre o CEA. Mas lá no primeiro ano nós também podemos fazer isso a partir de comandos mais simples, né, para a estruturação das palavras, né, para a lógica do texto, né, sinalizando, né, até porque o reagrupamento, o rearranjo facilitará essa comunicação. Mas percebam como esse mecanismo de devolver o texto, não todo riscado, mas com notas que levem o estudante a refletir sobre aquilo que ele já produziu. E é o próprio estudante quem precisa refletir criticamente se aquele ponto levantado pela professora enquanto intermediadora, se faz sentido e se é possível fazer aprimoramentos, trazer mais clareza, mais contexto, né, para o texto. Então é importante nós percebermos que o protagonismo é do estudante e que a professora ela é apenas mediadora desse processo. Bom, lá no caderno do Alfaletrando, do primeiro e do segundo ano, nós vamos encontrar possibilidades de trabalho com a revisão textual, tanto para o primeiro ano quanto para o segundo. Então é interessante que você, professora, vá até o caderno do Alfaletrando e possa lançar mão deste material, que já está pronto, que já está disponível, né, que pode ser usado para favorecer o domínio, né, do seu estudante para processo de revisão textual. Lance mão desse recurso, porque eu tenho certeza que vai facilitar o processo de revisão textual com seus estudantes. Bom, nós chegamos ao final desse encontro, né, assíncrono de hoje. E nós chegamos a algumas considerações. O que nós aprendemos hoje? Bom, primeiro nós entendemos que a revisão textual é parte inerente do processo de escrita e não algo separado. Então nós devemos pensar, né, com intencionalidade, dentro do nosso planejamento, momentos reservados já para a revisão textual. Nós partimos do princípio de que o texto coletivo ele é uma ferramenta indispensável no processo de alfabetização.
Portanto, nós devemos lançar mão deste mecanismo, textos coletivos. Partimos do princípio de que a escrita ela tem uma função social e um princípio, um propósito comunicativo. Assim, a revisão não é meramente procurar erros no texto, mas sim possibilidades de aperfeiçoamento e aprimoramento no texto que já foi construído, porque o protagonismo do estudante não deve ser jogado fora, mas ele deve ser valorado. Então, portanto, eu preciso lapidar aquilo que o estudante já fez. A revisão, assim, ela favorece uma reflexão crítica sobre o sistema de escrita alfabética que vai conduzir o estudante de forma autônoma e emancipada para a aproximação, para o domínio do que é o CEA. Nós, professores e professoras, devemos atuar como mediadores desse processo, promovendo a participação, dando voz para os estudantes e possibilitando a validação ou a refutação das reflexões que vão emergir dos estudantes, das crianças, e não do professor. Nós precisamos apenas ir fazendo pequenas intervenções pontuais, mas que favoreçam a criticidade ou o domínio da escrita alfabética. Assim, escrever, revisar, rever, reescrever fazem parte do processo de produção textual, que deve ser pensado como um processo, como um fio condutor de todo o processo. Assim, nós devemos pensar como nós temos organizado os momentos de produção, individual, coletivo, e principalmente como eu tenho possibilitado e planejado os momentos de revisão textual. Eu tenho colocado esses momentos próximos da produção textual, logo de imediato, após um reconto, após a construção de um texto, ou eu tenho deixado esse tempo para depois que sedimentou, depois que nós já distanciamos do texto e podemos retomar. Eu faço mais de um momento de revisão, eu faço com diversos gêneros textuais ou apenas com gêneros mais extensos. Eu trabalho mecanismos individualizados, mecanismos em grupos, de forma coletiva. Nós precisamos lançar mão disso. Mas o importante é que nós entendamos que a revisão textual é imprescindível para que a criança tenha o seu direito à escrita e ao domínio do CEA garantido. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe de articuladores locais pela sua participação no encontro de hoje e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!